Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Lilian do canal Cidadania Italiana Simonato e vim gravar um novo vídeo para vocês. Hoje eu gostaria de falar a respeito de traduções de documento. Eu vou fazer um leve resumo, né, de como é que funciona ali os passos do processo e aí vou explicar para vocês tudo aquilo relacionado às traduções, tá? Bom, primeira coisa, você junta todos os seus documentos, aí você vai fazer análise, né? Contratar uma empresa que faça sua análise, depois a retificação, aí você vai reemitir esses documentos, né? Já com a verbação e com a retificação. Aí sim, neste momento, os seus documentos estarão prontos para fazer a tradução, tá? Muita gente me pergunta, eu vou emitir os documentos agora e aí depois vai passar 6 meses e tal. Gente, primeiro ponto é você entender que os primeiros documentos que você vai emitir, eles são documentos dos quais vão passar por retificação. Ou seja, depois da retificação você vai ter que emitir novas vias desses documentos retificados. Então não há por que se preocupar, né, nesse primeiro momento com a questão aí dos 6 meses, tá? E aí você me pergunta, depois que a gente fez tudo isso e os documentos estão de fato prontos, agora eu preciso escolher um tradutor. E aí nesse momento vem aquela dúvida, meu Deus, como é que eu vou encontrar um tradutor, né? Porque a gente está falando de traduções juramentadas, né? Os tradutores, eles têm que ser cadastrados na JUSESP do seu estado, né? Ou seja, na junta comercial. Isso vai dar o título à tradução de tradução juramentada. Então você pode colocar no Google, né, a pesquisa aí, como pesquisar um tradutor juramentado, e aí o Google vai te trazer sites do qual você consegue fazer a consulta se aquele tradutor ele de fato é juramentado, ele é de fato inscrito aí na JUSESP, né, no caso de São Paulo, ou na junta comercial do estado do tradutor, tá? É dessa maneira que você vai separar o tradutor normal do tradutor juramentado, tá? O tradutor juramentado ele tem que ser inscrito na junta comercial do estado dele, né? E aí vem algumas perguntas. Eu moro no Rio Grande do Sul, eu tenho que fazer a tradução com o tradutor juramentado do Rio Grande do Sul? A resposta é não, tá? Você pode fazer a tradução juramentada com um tradutor de qualquer estado, tá bom? Isso é muito importante a gente frisar. Não há necessidade de traduzir com um tradutor juramentado do estado da onde você mora ou da onde você nasceu, tá bom? E aí vem uma coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. Às vezes a gente encontra no mercado valores de tradução muito baixos. E aí nesse momento você deve pensar, nossa, dei a sorte grande, achei um tradutor juramentado que cobra bem baratinho. Presta atenção nisso, tá? Entenda que o tradutor ele vai pegar todo o texto da sua certidão em português e passar ela para a língua italiana, né? E aí quando você chega ou lá no tribunal ou lá no comune para fazer o seu processo, o oficial ele não vai fazer a conferência dos seus documentos no original que está em português. Ele vai fazer a conferência no traduzido. É justamente para isso que a gente tem que anexar, né, a tradução aos originais escrita em português. Porque o oficial ou o juiz, ele não consegue ler uma certidão em português, ele tem que ler no traduzido, né? E aí você vai me perguntar, e o que isso tem a ver com a tradução ser barata ou ser cara? Às vezes, gente, e na grande maioria das vezes, quando você pega uma empresa que trabalha com preço de tradução muito baixo, normalmente essa empresa, ela tem estagiários, tá? Da área de quem cursa letras e tudo mais, ela contrata um estagiário, esse estagiário vai fazer a tradução e o tradutor oficial juramentado, ele só vai assinar. E nesse momento é que acontecem os erros, né? E erros na sua tradução significa um comprometimento do sucesso do seu processo. Porque se o estagiário traduziu de uma maneira incorreta o texto,
esse texto vai chegar incorreto para o oficial ou para o juiz. E nesse momento você vai ter um problema, né? Muitas vezes até requer uma nova tradução ou pode acarretar num comprometimento de linha, né? De legitimidade de linha. Então é muito importante que você traduza com um tradutor juramentado e você tenha a convicção de que quem vai fazer a sua tradução é de fato o tradutor juramentado e não um estagiário. Por isso que o preço da tradução não pode ser muito diferente de uma média aí de 180 a 250 reais por documento, tá bom? Em inteiro teor. Às vezes a gente acontece da pessoa pensar que se ela fizer a tradução lá na Itália vai ficar mais barato, né? Então o que ela pensa na cabeça dela? Junto os meus documentos aqui, todos retificados, eu emito eles, ponho debaixo do braço e vou para a Itália. Aí lá na Itália eu contrato um tradutor juramentado e esse tradutor vai traduzir, né? E aí, às vezes a gente vê as pessoas dizendo, faça na Itália porque vai ficar mais barato porque você não vai ter que apostilar esse documento. E aí eu vou dizer para vocês, em média na Itália, um tradutor juramentado, ele cobra de 70 a 90 euros por documento traduzido. Se você for pôr na ponta do lápis, vai sair muito mais barato você traduzir no Brasil, apostilar esse documento e seguir com a sua pasta prontinha para a Itália, tá bom? Então não se iluda, porque traduzir na Itália é muito mais caro do que traduzir no Brasil. Posso falar com experiência de uma pessoa que trabalha com cidadania há quase 8 anos, tá bom? Então, esteja atento a esses detalhes. Traduzir no Brasil é sempre a melhor opção, tá bom? Outra coisa que é muito importante da gente falar referente à tradução é que quando você vai fazer a tradução das suas certidões, você precisa incluir nesse jogo de documento a sua CNN e a sua autenticação, tá bom? Por quê? Porque essa parte da junção das certidões com a CNN é que forma o composto da sua pasta, tá bom? Então, basicamente, o que eu gostaria de dizer para vocês é: atenção nesse passo tão importante do seu processo, que é a tradução, tá? Lembre-se sempre que o oficial ou o juiz, ele vai conferir o documento traduzido e por isso a importância de você contratar um excelente tradutor, um tradutor que trabalha dentro de um tempo normal. Então, quando você vê tradução muito barata e tempo recorde para traduzir, corre dessa pessoa, tá? Porque provavelmente vai estar sendo aquele caso que eu disse do tradutor que tem estagiários e aí ele só vai e assina a tradução, tá bom? Basicamente era isso que eu queria dizer para vocês e explicar, e conto com vocês aí para dar um like se gostou do vídeo, para se inscrever no nosso canal e principalmente para ir lá no Instagram e seguir a gente, porque lá você vai receber atualizações diárias da nossa vida, do dia a dia da Simonato. Não se esquece que conosco é preto no branco, um bacione.